Intercalando 11 meios aritméticos entre 11 e 200, qual será a razão da PA? Então, primeiro, o que é a ideia de intercalar meios aritméticos? Eu tenho o primeiro termo dado aí de uma progressão aritmética, que é o 100. Ele quer que o meu primeiro termo seja 100, tá certo? E aí, no momento em que eu for escrever uma sequência, começando do 100, ele quer que eu coloque 11 números entre o 100 e o último termo, que vai ser o 200. Então, eu vou colocar aqui esses 11 traços para dizer quem vai ser essa PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí vai me chegar aqui o 200 depois desses 11 termos que eu coloquei aqui no meio. Então, a ideia toda desse exercício é essa. É eu montar uma PA que tem 11 números entre o primeiro termo, que é 100. Esse 100 vai ser o meu primeiro termo. E o último termo, que vai ser o 200. Como aqui eu vou ter 11 termos, eu concluo que o meu 100, que o meu 200 vai ser o 13º, né? Porque aqui eu teria o A2, o A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11. O 11º meio aritmético seria o A12 e o 200 seria o 13º termo. Então, o que você pode pensar, sempre que ele fala em intercalar meios aritméticos, então eu vou pensar que ele dá o primeiro e o último termo de uma PA, e entre esse primeiro e esse último tem outros 11 termos da PA, portanto, a minha PA tem 11 mais esses dois, a minha PA vai ter que ter 13 termos. Ou seja, o 100 é o A1 e o 200 é o A13. Agora, falta eu saber, para eu definir completamente essa PA, quem é a razão, para que eu tenha aqui exatamente uma PA. Então, para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu N, nesse caso, vai ser 13, porque a minha PA tem 13 termos. Então, eu vou ficar aqui com A13 é igual a A1 mais 13 menos 1 vezes a razão. Agora, a razão dessa PA é o que eu quero descobrir. O A1, o primeiro termo dessa PA, A1, vai ser igual a 100. E o A13, o 13º termo dessa PA, vai ser igual a 200. Então, eu vou substituir aqui as relações. 200 no lugar do A13, 100 no lugar do A1. 13 menos 1 é 12, vezes a razão é o que eu quero descobrir. Como eu quero descobrir a razão, eu tenho que isolar esse termo 12R. Começo passando 100 para o lado esquerdo, então fico com 200 menos 100. É igual a 12R, ou seja, 100 é igual a 12 vezes R. E aí, agora eu passo 12 dividindo, eu vou saber que o R é igual a 100 dividido por 12. Essa divisão, provavelmente, aqui, se a gente fizer na calculadora, ela não vai dar exata, então eu vou simplificar. Posso simplificar por 4, obtendo aí, então, 25 sobre 3. A razão dessa PA tem que ser 25 terços, tá certo? Então, se eu começo no número 100, para chegar no... Esse 100 é o meu A1. Para chegar no meu A2, o que eu tenho que fazer é 100 mais 25 sobre 3. Para fazer essa soma e descobrir, então, o segundo termo dessa PA, eu vou ter que completar aqui o denominador 1. Percebendo que os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MMC de 3 e 1, que vai ser 3. Divide o MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador para obter uma fração equivalente. Então, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 100 dá 300. 300 terços é equivalente a 100 sobre 1. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 25. 25. Então, 25 sobre 3 é equivalente a 25 sobre 3. É, na verdade, a mesma coisa. E aí eu posso somar 325 sobre 3. Então, nesse caso, eu já tenho aqui o segundo termo. E assim eu posso obter também o terceiro termo, caso eu queira, que é pegar o segundo, que é 325 terços, mais a razão, que é 25 terços. Nesse caso é mais fácil, porque eu já tenho o mesmo denominador, somos numeradores. 325 mais 25, 350 terços. E assim eu posso ir gerando toda a progressão aritmética. Então, para descobrir o A4, eu pego o A3 sobre 3 e somo com
25 sobre 3. E aí eu vou chegar em 375 sobre 3. Nesse caso aqui, a gente pode até efetuar a divisão, porque repare que o 375, se eu somar os algarismos dele, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15, 15 é um número múltiplo de 3. Isso significa que, se eu quiser fazer a divisão de 375 por 3, eu vou chegar num resultado exato. Então, eu posso fazer também essa divisão aí. 375, vou fazer aqui no cantinho em cima, 375 dividido por 3, que ela vai dar um número exato. Então, pego 3 uma vez, sobra 0, desce o 7, 2 vezes 3 dá 6, sobra 1, desce o 5, e 5 vezes 3, 15, sobra 0. Nesse caso aqui, como a divisão dá exata, eu posso escrever que o quarto termo é 125. Tá? Então, eu gerei aí a PA que ele me pediu, né? O A1 é 100. Aí depois vem o segundo termo, que é o primeiro que eu inseri entre o 100 e o 200, é 325 terços. O terceiro termo vai ser o A3, 350 sobre 3. O quarto termo vai ser o 125. E assim você pode descobrir todos os outros termos até chegar no 200. Tá? Então, ele não quer que eu descubra todos esses termos, mas ele me perguntou se eu colocar 11 termos aqui entre o 100 e o 200, qual vai ser a razão. E no caso, a razão a gente já respondeu. Essa razão é 25 terços.